Daniel e o Lucas. Tá vendo? Falei para vocês. Alguma vez vocês já viram desse jeito? Não. E olha que o Lucas é rodado. Eu vinha chegando aqui na congregação, falei assim, Lucas, Daniel, vocês se preparem, que vocês vão ver a melhor água gelada servida por um pregador no planeta. Jamais vocês viram, vão ver igual. Eu falei, como assim? Eu falei assim, aguarde. E se não for, eu já vou repreender a congregação, que deve ter caído em alguma coisa. Ai, coisa maravilhosa, não é verdade? Então, a quem honra, honra, graças a Deus. É muito bom estar aqui, é uma alegria, muita gratidão no meu coração. Acho que só ninguém mais do que o próprio Deus e Pai sabe da minha alegria, que é estar nesse lugar, estar com os irmãos, entrar nessa atmosfera de família, nesse ambiente de casa, ver esse cuidado. E hoje, uma graça ainda maior de ver aqui a Norinha do Edinaldo aqui cantando, ministrando. Né? Como é que é seu nome? Sol? Olha aí, eu esqueci o seu. Davi. Davi e Sol, tá vendo? Mas também uma dupla dessa, como é que não... É porque é o seguinte, eu acho, pressão minha, estava falando ali para o Rony, eu acho que lá no céu o louvor vai ser em espanhol. Não sei as outras coisas, não. Vocês não têm essa impressão, não? Eu acho a sonoridade da língua espanhola é uma coisa assim mais... Por exemplo, tem uma palavra que só em espanhol para traduzir o que ela representa. Tranquilo. Não é? Por exemplo, o nosso tranquilo já não é tão tranquilo quanto é tranquilo. Não é? O nosso já tem uma bacadinha, já tem um acidente de percurso, já tem uma lombada. Né? O nosso tranquilo já tem uma lombadinha. Já fica menino, você tem que dar uma freadinha para passar. Né? O outro não, é tranquilo. Amém? Não é você, é ustedes. Está vendo? É bem mais... É cielo. É bem mais arredondado. Muito bom, irmãos, é uma grande alegria. Queria apresentar para vocês o Daniel e o Lucas. Fiquem de pé aí. E o Daniel e o Lucas estão numa caminhada conosco aí, lá no Mesa Preparada. Eles têm colocado o coração assim para cooperar nesse processo de gerar conteúdo, compartilhar conteúdo. Inclusive, eles estão aí com alguns exemplares de livros que a gente está publicando e as pessoas têm solicitado, né, assim, alguma literatura, algum conteúdo, e tem havido um esforço no sentido de publicar isso, divulgar e colocar isso à disposição. Então, no final da nossa reunião aqui, podem falar com ele, certo? Está lá. E se você não tiver o recurso, você não se sinta constrangido, não. Você compartilha com ele, porque não vai ser falta de recurso, você também não vai levar o conteúdo. Irmãos, quando eu estou aqui, eu me sinto assim, totalmente em casa, totalmente à vontade, para trazer para essa congregação sempre uma palavra que seja uma palavra de fé, um amém de Deus, para o sim que Deus já colocou aqui. Então, há um sim de Deus na vida dos irmãos, e a palavra de Deus diz que quando 2 ou 3 estão em comunhão, é porque tudo aquilo que eles concordarem, tudo aquilo que eles testemunharem. Então, não é fazer um acordo, é ter uma concordância, é testemunhar a respeito da mesma coisa. Às vezes, um acordo é um combinado. Então, eu não vim aqui para fazer acordos. Eu vim aqui para ser um testemunho de fé a respeito daquilo que Deus já declarou na vida dessa congregação. Amém? É uma palavra de testemunho, então é um eterno de Deus. Por isso, eu queria convidar você a abrir sua Bíblia lá no Salmo 2. O Salmo 2 é um salmo muito citado, o Edinaldo vai lembrar disso. Ele é muito citado em campanha missionária, né? Então, quase todo evento missionário tem que citar lá o versículo do Salmo 2 que diz: pede-me e eu te darei as nações por herança, que é o versículo 8. Mas pouca gente cita nessas conferências o versículo 7,
que é o que justifica o versículo 8. Se você não olhar aí para a sua Bíblia, talvez você já tenha ouvido essa declaração: pede-me e eu te darei as nações por herança. E raramente eu já fiz esse teste até em conferência missionária. Eu falo, alguém seria capaz de citar de cor o versículo 7? E muita gente nem lembra o que diz o versículo 7, que é a introdução. Por que que nós podemos pedir que Deus vai nos dar as nações por herança? Então isso não é uma oferta aleatória. Deus não está falando assim, ó, pede aí. Ele não está falando isso para qualquer um. Há uma condição relacional, há um vínculo relacional, há uma história relacional, e eu tenho que entender isso sob o peso de não compreender de fato o que Deus está colocando à nossa disposição. Porque às vezes, por não compreender o que vem antes, eu posso estar pedindo a coisa certa da forma errada. Amém? E aí eu tenho a autorização para pedir, mas não tenho a autoridade para me apropriar daquilo que eu pedi. Vou repetir. Então Deus não está simplesmente dizendo pede, Ele está dizendo que existe uma relação, Ele está revelando uma relação entre nós e Ele, e baseado nessa relação, fundamentado nessa relação, nós podemos pedir. Então Deus não está abrindo a possibilidade de um pedido. Amém? Ele está revelando as condições desse pedido. E se eu não entender isso, é o que eu disse, eu vou aproveitar a oportunidade de pedir sem ter noção da autoridade do meu pedido e do propósito dele. E aí, Deus fala o seguinte, deixa Deus ministrar o nosso coração, porque isso aqui é essencial para a nossa compreensão aqui hoje. Lá em Tiago, deixa Deus ministrar o nosso coração aqui, congregação do Alto da Glória, porque eu quero trazer uma palavra profética para essa congregação. O Tiago diz um segredo na nossa vida, ele diz assim, vocês pedem e não recebem, porque pedem mal para gastar nos vossos próprios interesses. Amém? Então, Deus não está garantindo que Ele vai atender o pedido. Deus está revelando a condição do pedido bem-sucedido. E se eu não entender isso, eu vou ficar pedindo e não vou receber. Porque a motivação do meu pedido e o propósito dele está equivocado. Então eu tenho a liberdade do pedido, mas não tenho a autoridade e a convicção de que ele vai ser efetivamente atendido. Amém? Todo mundo aqui agora, se eu dar um exemplo prático, você vai entender o que eu vou te falar. Todo mundo que tem filho sabe exatamente o que eu estou dizendo. O filho pode pedir o que ele quiser em casa. Amém? Mas eu não vou conceder a ele aquilo que pode prejudicá-lo. Por exemplo, eu não vou dar açúcar para um diabético por mais que ele me peça. Só se eu quiser matar ele. Se eu for amigo dele, eu não vou atender o pedido. E ele vai pedir. E muitas vezes a pessoa vai pedir com o desespero de quem está precisando. E não com a autoridade de quem está conhecendo. Então eu preciso conhecer o coração do Pai para ter autoridade no pedido. E não ter o desespero da necessidade de quem pede. Então, por mais desesperado que seja o meu pedido, ele não me confere autoridade. Às vezes, quanto mais desesperado vai sendo o pedido, mais evidente fica de que Deus não pode dar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, se você tem uma pessoa drogada, você quer libertar ele, ajudar ele a libertar da droga, você vai dar droga para ele? Só que vai chegar um ponto que ele vai te pedir isso de forma o quê? Desesperada, quase convincente. E você tem que estar firme na relação. Porque se você não discernir a relação, você vai acabar cedendo, que é o que acontece com muita gente. Então, um pedido mal atendido
não favorece, corrompe. Por isso que Deus não vai atender o pedido simplesmente porque nós temos o direito de pedir, para não nos corromper naquilo que é o nosso propósito. Amém? Então agora vamos ler o texto. Por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Então veja, é normal a amotinação da liderança humana em relação àquilo que é o propósito de Deus. Então nós, como filhos de Deus, não deixa Deus ministrar o nosso coração, porque senão você nunca vai avançar naquilo que é o projeto e o propósito de Deus para a sua vida. Então nós não podemos ter nenhum tipo de expectativa na forma humana de organizar, liderar e conduzir as coisas. Então, o Espírito de Deus não é para que você ore no sentido de Deus colocar o mundo funcionando a seu favor. Amém, amados? Quem vai ensinar você a olhar para o mundo e desenvolver uma liturgia rogatória? E aí essa liturgia pode envolver cântico, pode envolver oferta, pode envolver ritos, pode envolver eventos. O que o diabo ofereceu para Jesus? Olha para o mundo, vê o que o mundo pode te dar e desenvolva uma liturgia convincente que, se você me pedir de maneira convincente, eu vou te dar tudo o que o mundo pode te oferecer. Então, quem está prometendo isso não é o seu pai, é o diabo. Isso é ensino de demônios. É ensino de demônios você achar que, se você acertar na liturgia, se você acertar no rito, se você acertar na invocação, a divindade vai te dar tudo o que o mundo pode oferecer. Isso é o capeta, porque isso é a corrupção do nosso propósito na terra. Porque Deus não está prometendo o mundo para nós. Deus prometeu nós para o mundo. Então a oração não é Deus me dá o mundo que eu quero ter. É eu ser a pessoa que o mundo precisa. Então é por isso que muita gente está se perdendo nos negócios, no ministério, no casamento. Ele está se perdendo porque ele está fazendo a coisa errada? Não. Muita gente se perde nos negócios, no casamento e até no ministério, porque ele está fazendo a coisa certa, sem a autoridade de quem está cumprindo o propósito. Porque ele está fazendo a coisa certa na expectativa do que ele vai receber, e não na certeza da pessoa que ele vai se tornar. Então, na verdade, amados, a palavra de Deus lá em Romanos diz, Paulo diz assim: não é a igreja que está sofrendo um mundo desorganizado. É o mundo que está sofrendo uma igreja mal posicionada. Vou repetir. Paulo está dizendo que não é a igreja que sofre um mundo desorganizado. É o mundo que está sofrendo uma igreja mal posicionada. Então a igreja não está precisando de um bom governante. Os governantes é que estão precisando de uma igreja ajustada. Enquanto a igreja olhar para os seus governantes, pensando que é deles que virá a solução para ela está escrava das suas carências. Porque os governantes não são a solução para a igreja. A igreja é que é a orientação para os governantes. Glória a Deus, amado. Então a salvação não vem do mundo para a igreja. A salvação vem da igreja para o mundo. Por isso a gente não olha para o mundo como quem tem a expectativa
de que um sistema de governo vai nos favorecer. Por quê? Porque os governos tramam. Os governos, qualquer tipo de governo humano, na verdade, quer se utilizar da igreja e depois se ver livre dela. Porque muitas vezes a igreja é o maior atraso do governante, porque ninguém dá conta de atender as carências dela. Quem está entendendo o que eu estou falando? Ela muitas vezes é o maior apoio e depois ela é a maior cobrança. Você sabe bem disso, né, Júlio? No começo, alguns governantes procuram a gente porque precisa de ajuda, depois eles somem de nós porque sabe que a facada é braba. Alguém sabe que os mais rodados aqui sabem exatamente do que eu estou falando. Então, nós temos que alcançar a maturidade. Então, veja o que o texto vai nos ensinando. Do seu trono nos céus, o Senhor ri. E ele despreza. Deus não leva em conta o poder, o sistema e a estrutura humana de controle e de governo. Amém, amados? Deus nunca foi impressionado com nenhum poder, com nenhum sistema, com nenhuma ditadura, com nada. Deus nunca se sentiu ameaçado por nenhum tipo de governo. Interessa qual. E aí, diz assim, em sua ira ele repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo, eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Agora vamos ver quem é o rei de Deus estabelecido em Sião. Quem é que Deus reconhece para colocar em ordem as coisas que ainda não estão? Então a igreja não tem que orar transferindo para alguém a responsabilidade de colocar em ordem que é dela. Então o mundo está bagunçado porque a igreja está mal posicionada. E ela está mal posicionada porque ela está usando o tempo de oração dela e clamor para pedir a Deus o mundo que ela merece. E não para ela se tornar a igreja que o mundo precisa. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém? Tá bom. Então ele vai dizer o seguinte, o que ele estabeleceu em Sião no seu santo monte? O decreto dele. Ele diz, proclamarei o meu decreto. Qual é o decreto do Senhor? Ele me disse. Então agora eu vou ouvir Deus falando. E Deus vai abrir a boca e vai proclamar o decreto dele. Sabe o que ele vai dizer? Se você abrir bem o seu ouvido agora e deixar o Espírito de Deus ministrar ao seu coração, ele vai dizer para cada um de nós aqui, você é meu filho, eu hoje te gerei, pede-me, e eu te darei as nações por herança. Esse é o decreto de Deus. Então, o decreto de Deus não é que você pode pedir as nações por herança. O decreto de Deus é que Ele nos fez seus filhos. E porque nós somos os seus filhos, nós podemos pedir as nações por herança. Então, Deus não está esperando que você peça para Ele que Ele te dê o mundo que você merece. Ele está esperando que você se lembre que você é o filho dele colocado na terra por decreto e que ele vai transformar o mundo através da nossa vida. Então, enquanto nós estamos esperando Deus agir, ele está esperando a gente se posicionar. Vou falar devagar. Enquanto você está esperando Deus agir, ele está esperando você se posicionar. Porque ele vai agir através de um filho que se posiciona, que entende o seu decreto e assume a responsabilidade. Então tem muita gente que fala assim, mas eu tenho orado há tanto tempo, não estou vendo a ação de Deus na minha vida, já enfrentei tanto problema e os problemas estão indo de mal a pior. Lógico. Sabe por que os problemas vão de mal a pior? Porque a gente está pedindo para que ele resolva e ele está esperando que a gente se posicione. Glória a Deus, amados. Aleluia. Essa é uma mensagem de Deus no alto da glória. Que ele falou que ele vai declarar isso e falou assim, eu vou declarar isso em Sião, no meu alto da glória, no meu santo monte. Então, nada melhor da gente vir aqui hoje no alto da glória e proclamar isso aos filhos de Deus.
Sabe por que Deus quer e pode te dar as nações por herança? Porque nós somos os seus filhos. Então o Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então quando Jesus foi assumir o seu ministério, a primeira coisa que o Espírito Santo declarou a respeito de Jesus não é o poder que ele tinha para fazer o seu ministério. Qual foi a declaração? Que as pessoas não entenderam, acharam que era um trovão. O que foi que o Espírito declarou sobre Jesus quando ele saiu do batismo e o povo falou, não, parece que vai chover, é um trovão. Porque os homens não vão entender essa declaração. Essa é uma declaração que só os filhos de Deus discernem no coração. Então Deus vai dar um testemunho a seu respeito, que dependendo da pessoa que estiver do seu lado, ela vai achar que é um trovão, um barulho. Mas você vai saber que é a voz do Espírito Santo de Deus dizendo o que você? Tu és o meu filho, eu hoje te gerei, é em você que eu tenho o meu prazer. Então Deus tem prazer em fazer com que o filho dele peça a nação por herança e Deus vai cooperar que ele coloque essa nação em ordem. Para que os reis da terra sejam destronados do seu poder. Então não é uma relação de poder, é uma relação de quê? Autoridade. Então enquanto você está esperando poder para resolver seus problemas, Deus já te deu autoridade para que você possa enfrentá-los, mesmo não tendo o quê? O poder. Porque quem tem que ter poder é escravo. Porque filho não tem que ter poder, filho tem que ter autoridade. Então vou te dar outro segredo que às vezes você não entendeu. Lá em Hebreus, diz, lá no primeiro capítulo, depois ele vai repetindo isso até lá pelo capítulo 10. Ele diz assim, que tendo Deus outrora falado, agora ele nos falou através do seu Filho. E ele estabeleceu o seu Filho. E ele estabeleceu o reino do seu Filho. E o reino do seu Filho é um reino de equidade. No entanto, ele colocou o Filho dele um pouco menor do que os anjos, mas de glória e de honra ele o coroou. É por isso que Deus quer usar um Filho dele para humilhar os poderosos da terra. Porque não é com poder. É com o quê? Com autoridade. Por isso que Jesus vem ao mundo tendo menos poder do que o anjo. Então, quando Jesus encara um demônio, vou falar uma coisa aqui para você que é grave. Quando Jesus enfrenta um demônio, ele tem menos poder do que o demônio que ele está enfrentando. Porque esse demônio é um anjo caído, ele é caído, mas ele não foi destituído de poder, então os anjos caíram e mantiveram o poder que eles tinham quando eles eram anjos. Então Jesus é feito um pouco menor do que os anjos. Agora pensa bem, o anjo é a menor escala da hierarquia. Porque o anjo é o chão de fábrica, é a menor escala. Acima do anjo tem o gerente de departamento, que é o querubim, e acima do querubim tem o serafim, que é o CEO, o gerente. Então nós temos um membro lá da diretoria que é um CEO, um querubim, abaixo dele tem um serafim, e abaixo do serafim tem um anjo. Jesus tinha menos poder do que o anjo. Agora, como é que um anjo obedecia a Jesus? Porque um filho tem autoridade sobre o servo. E não precisa ter o quê? Poder. Então você está tentando enfrentar a sua vida com poder e achando que o poder de Deus vai te dar o mundo que você sonhou. Sabe quem te prometeu isso? O cara que só entende de poder e não entende nada de autoridade. O diabo. Então, como o diabo entende tudo de poder, ele vai te oferecer aquilo que o poder pode dar. Ele falou assim, então acerta no culto, acerta na quantidade de oferta, acerta na conferência, acerta no evento, acerta na reunião, e aí pede o que você quiser e eu vou te dar o que o mundo pode te oferecer. Porque ele está te oferecendo o quê? Poder. E as pessoas estão buscando o quê? Poder. E a igreja não é lugar de buscar poder, a igreja é lugar de conhecer
A autoridade que nos foi dada para a gente colocar em ordem aquelas coisas que Deus despreza exatamente pelo seu poder. Deus está dizendo, eu desprezo o poder dos homens. Eu desprezo o poder dos governantes. Então, enquanto a igreja está celebrando, idolatrando e investindo no poder dos homens, Deus está lá dando risada. Falou, gente, vocês ficaram doidos? O Brasil não vai ser transformado num movimento de quem tem mais poder. Mas esse país pode ser transformado se aqueles que têm autoridade assumir a sua posição de autoridade. Amém? Então ele diz isso. Eu declarei, você é meu filho, hoje te gerei e te darei as nações como herança, e os confins da terra como sua propriedade. Você as quebrarás com vara de ferro, e as despedarás como um vaso de barro. Por isso, ó reis. Aí ele está falando para quem tem o quê? Poder. Vocês tomem cuidado, sejam prudentes, e aceitem a exortação que eu estou fazendo para vocês, porque estão vindo aí os meus filhos, que vão assumir o quê? A autoridade. Glória a Deus, amado. Quem está crendo nessa palavra? Então, você não vai enfrentar mais nada com poder, e nem vai continuar pedindo que Deus resolva os seus problemas. Você tem a empresa que você sonhou, o casamento que você sonhou, os filhos que você sonhou e a cidade que você sonhou. Não, porque Ele nos deu autoridade para transformar todos esses lugares naquilo que Ele planejou. Glória a Deus. Então Ele diz o quê? Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra, adorem ao Senhor com temor, exultem com tremor. Beijem quem? Então Ele está dizendo, ó, reis da terra, poderosos da terra, beijem o Filho, porque Ele é que tem autoridade, para que Ele não se irrite, não se ire com vocês, e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante pode se acender a sua ira. Como são felizes todos aqueles que nele se refugiam. Então, amados, Deus não quer te dar felicidade. Deus quer fazer com que você seja a felicidade. Agora vamos conversar. Qual parte da terra você já pediu para Deus como herança? A escola do seu filho. Quem tem filho aqui na escola? Tá bom. Qual que é a sua atitude em relação à escola do seu filho? Você fica lá rezando para o professor ser bom, a escola ser honesta, a mensalidade ser justa. Você fica ofendido quando alguma coisa lá na escola é ensinada errado. Porque se a escola não estiver funcionando bem, vou falar uma coisa, se a escola do seu filho não estiver funcionando bem, é porque a gestão está ruim. E quem é de fato o gestor daquela escola lá? Fala para mim. Quem é o gestor daquela escola? Quem é o gestor da escola que o seu menino estuda? Se aquilo lá está funcionando mais por falta de gestão, quem é o gestor daquela escola? Você. Então está faltando o real gestor daquilo lá, ir lá para Deus e falar assim, Deus, eu vim aqui hoje te pedir a escola do meu filho. Vou assumir meu papel lá. Glória a Deus, amado. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém? Tem uma padaria ruim na rua da sua casa? Você tem que andar longe para ir numa padaria melhor? Por que a padaria do lado da sua casa funciona mal? Fala para mim, irmão. Falta de quê? Gestão. Quem é o gestor da padaria do lado da sua casa? Está lá órfão. Amados, se nós não assumirmos a responsabilidade das pessoas, elas vão continuar vivendo
tendo expectativa no mesmo lugar onde todo mundo tem e vão continuar se decepcionando como todo mundo se decepciona e a responsabilidade é nossa. Eu vou te contar um exemplo. Eu acho que eu tenho que contar esse exemplo que aconteceu ontem. Aqui é um lugar que tem muita gente muito bem posicionada. A igreja está num lugar muito bem posicionado. As pessoas estão bem posicionadas. Mas muitas vezes não estão assumindo a responsabilidade da terra que Deus te deu por herança. Porque você, como filho, ainda não foi lá pedir isso para Deus. Ontem, a gente teve um compromisso, a gente estava gravando um material lá que vai ser colocado lá à disposição das pessoas. Eu voltei para casa, já era quase meio-dia, sol de rachar. Ontem estava o sol goiano, como Goiânia gosta, que trem lá fritando, meio-dia. Aí eu paro o carro, geralmente dá uma parada boa ali, em frente ao Big, sabe ali o Big ali, em frente ao shopping, né, do outro lado do shopping, aquele supermercado ali. Aí estou lá parado, uns 2 carros à minha frente, vejo um menino de 12 anos de idade, um empresário. Um empresário. Ontem Deus usou minha vida para salvar um empresário de uma quebradeira. Porque 2 carros na minha frente tinha um rapaz de 12 anos, idade do meu neto, lá de Uberlândia, proativo, menino esperto, bonito. A hora que eu olhei nele, ele estava abraçado com um pacotão daqueles grandes de chocolate Ouro Branco. Aquilo vem 50 chocolates dentro de um pacote daquele. E ele abraçado com aquilo lá, meio-dia, vendendo chocolate no sinaleiro. Eu olhei aquilo lá, pensei assim, não vai prestar. A empresa dele vai quebrar. Ele é um empresário ralando, fez um investimento e vai perder o investimento dele. Ele me ofereceu o chocolate de longe, eu não quis. Mas não fiquei em paz. A hora que eu passei por ele, eu fiz sinal para ele, para nós fazer a esquina lá, parei mais na frente, estacionei o carro onde dava, ele foi lá encontrar comigo. Eu abri a janela, falei assim, como é que você chama? Ele falou, José. Eu falei, José, quem te falou para você vender chocolate hoje aqui nesse farol? Ele falou, não, eu sou assim mesmo, eu sempre procuro alguma coisa para vender para mim poder ajudar a minha família. Então, um empresário responsável, trabalhando, sol a pino, meio-dia, para vender o seu produto. Eu falei, não, beleza, você está trabalhando aqui para poder vender, mas quem te falou para vender chocolate? Eu falei, por quê? Eu falei, porque não vai funcionar. Em meia hora, sua mercadoria perdeu. Quantos chocolates você já vendeu? Ele falou, 3. Eu falei, está vendo? Pega o de cima aqui, já está meio mole. Sua empresa está falida. Seu capital investido rodou. E foi a verdade. Eu não pensei nisso. Eu podia ter ido para um chiclete, para uma paçoquinha. Eu falei, não, chiclete, paçoquinha também. Eu já comprei paçoquinha em sinaleiro, não compro mais não. Elas já vêm tudo moída. Negócio ruim. Eu falei, quanto você pagou nesse chocolate? Ele falou, 48. Eu falei, quanto você está vendendo cada chocolate? Ele falou, R$2. Eu falei, vem quanto? Ele falou, 50. Eu falei, então está esperando faturar R$100 para um investimento de 48. Ele falou, exatamente. Eu falei, você não vai nem recuperar o capital investido. Tem um negócio para te propor. Ele falou, é mesmo? Eu falei, não vou te fazer caridade. Vou te propor um negócio. Para você recuperar seu capital. E eu comprar o seu chocolate enquanto ele é comprável. Então eu te ofereço R$75 no seu pacote de chocolate. Você recupera seu capital, você volta para o seu empreendimento e eu não estou te fazendo um favor. Para salvar seu negócio. E você vai procurar outro produto. Ele falou, vou no chiclete. Eu falei, no chiclete você vai que é melhor. Alguém está entendendo o que eu estou compartilhando aqui, amados? Faltava sinceridade naquele menino. Faltava esforço.
Faltava fé, responsabilidade. Não, o que o negócio dele estava precisando? Gestão. E uma vez que eu estou passando ali, estou vendo que o negócio dele vai fracassar. Você já imaginou aquele menino com mais da metade do pacote dele derretido a 1h da tarde? O que significava para ele aqueles R$ 48 que ele gastou? É um empresário falido, sim, na largada. O que está faltando para o mundo, amados? Quem são os gestores desse mundo? Quem sabe como é que as coisas de fato têm que funcionar? Agora, sabe por que elas não estão funcionando? Porque os próprios crentes entram para dentro das empresas deles e não são gestores. São exploradores das suas próprias empresas. Porque usam suas empresas para atender suas carências, suas expectativas, seu senso de propriedade. E aí fica pedindo Deus para mandar poder por uma coisa que, na verdade, não faltou poder, faltou o quê? Gestão, propósito. Faltava empenho, faltava sinceridade daquele menino? Não faltava. Faltava esforço? Não faltava. Ele levantou de madrugada com a ideia na cabeça, pensando que ele ia arrebentar a boca do balão. Não falta sinceridade nas pessoas. Só que elas estão colocando a sua expectativa no lugar o quê? Errado. Por uma questão muito simples, só existe duas maneiras de pensar. Existem várias formas de pensar. Você pode pensar chiclete, paçoquinha ou chocolate ouro branco. Mas não interessa se é chiclete, paçoquinha ou ouro branco. Interessa a sua maneira de pensar. Só tem duas maneiras de pensar. Ou eu penso como escravo, ou eu penso como filho. Como escravo, eu me aproprio de qualquer negócio. Eu me aproprio do casamento, eu me aproprio da família, eu me aproprio da padaria. Como escravo, eu me aproprio do açougue lá da minha rua, como o açougue que tem que me prestar o serviço que eu mereço. E aí, para piorar a situação do açougueiro lá da minha rua, eu venho para a igreja, faço um culto, dou um dízimo, dou uma oferta, canto um hino, e se o açougueiro funcionar mal, eu falo que ele está endemoniado, porque como é que ele trata um crente fiel igual eu, dessa maneira, vou mudar de açougue, porque eu mereço ser melhor tratado pelo açougueiro. E ele está endemoniado. Não, mas ele não está endemoniado, não. Ele está órfão. Ele está desamparado. Porque quem podia adotar ele e fazer ele funcionar, está indo lá exercer sobre ele o direito de um escravo e não a responsabilidade de um filho. Então, ou eu penso como escravo, e pensando como escravo, tudo na minha vida vai ser uma relação de quê? Poder. Ou eu penso como filho, e tudo na minha vida vai ser uma relação de autoridade, porque eu assumi a responsabilidade de colocar em ordem as coisas que ainda não estão. Igreja do Alto da Glória. Quando eu venho aqui, eu só vejo gestores. Pessoas que foram colocadas em lugar estratégico para adotar essas pessoas lá na sua empresa, na sua escola, na sua vizinhança. Então, hoje eu queria de novo trazer uma palavra de desafio missionário e evangelístico para essa igreja. E se eu voltar aqui daqui uma semana, e se eu voltar daqui 6 meses ou 1 ano, eu quero insistir nessa palavra em cima da vocação evangelística e missionária que essa igreja tem no lugar onde Deus colocou vocês. E quando eu estou falando do lugar que Deus colocou vocês, eu não estou falando só aqui do bairro, eu estou falando do lugar onde Deus colocou cada um de vocês. Para que vocês assumam o quê? A gestão. Para que você entre lá na escola do seu filho e fale assim: Deus, seguinte, resolvi te pedir essa escola. Quero assumir essa escola. Para que você amanhã, ao entrar na empresa que você trabalha, como patrão ou como empregado, você entra lá dentro da sua empresa e fala assim: Deus, é o seguinte, resolvi assumir essa empresa.
Estou te pedindo a gestão dessa empresa. Daqui para frente, eu não venho mais trabalhar sem pensar como um gestor, como um filho. Essa é a parte da terra que eu estou te pedindo como herança. Glória a Deus, amados. Glória a Deus. Então, a manicure que te atende, quem pode cooperar com ela na gestão da vida dela e fazer a vida dela ser transformada? Você. E o marido dela? Que às vezes é um louco. Se ela compartilhar com você que está tendo problema com o marido dela e que ela já não sabe mais o que faz para conseguir sustentar a família dela como manicure, quem vai assumir a responsabilidade da gestão desse casamento atrapalhado? Fala para mim, irmãos. Ou você vai procurar uma manicure que reclama menos? Porque você não aguenta mais essa ladainha. Todas, deixa o Espírito de Deus ministrar no seu coração. Estou trazendo uma palavra profética de evangelismo e missões e quero te dar o nosso testemunho pessoal. Todas as pessoas que passarem pela sua vida encontraram a oportunidade de prosperar. Porque encontraram alguém que não vai explorá-las na sua necessidade, mas vai fazer a gestão da vida delas para que elas encontrem o propósito de Deus na sua vida. Eu estava com um empresário quinta-feira e ele creu nessa palavra, o Thales. Muita gente que conhece o Thales. E o Thales creu nessa palavra. Durante a pandemia, muita gente achou que a empresa... Sabe do que o Thales vivia, que era a empresa dele? Locação de roupa para casamento. Agora você pensa bem, 2 anos de pandemia. A mulher dele locando roupa para noivo e ele locando roupa para noivo. Sentamos, oramos, ressignificamos o negócio dele como família, e ele entendeu o seguinte: mais do que salvar minha empresa, eu tenho que dar condições aos trabalhadores dela. E aí, em vez de tentar salvar a empresa, o Thales resolveu salvar seus trabalhadores. A empresa dele prosperou na pandemia, se ressignificou, e agora, semana passada, eu estava lá visitando ele, e ele chorando, falou: deixa eu te contar uma mensagem aqui. O melhor trabalhador que eu tive aqui, um jovem de 20 e poucos anos, exatamente na área da administração aqui do caixa, o cara, sim, ninja, o melhor trabalhador que eu já tive aqui nessa área. Começou a abrir o coração comigo, que ele estava querendo fazer faculdade, que talvez ele não ia continuar trabalhando comigo, e ele todo sem graça de me dar essa notícia. Eu abracei ele, falei assim: eu vou te ajudar a sair daqui. Você vai fazer a faculdade. Você vai prosperar. Porque você, para mim, é como um filho, não é um escravo. Amém, amados? Então, todo mundo que passar pela sua vida, então, igreja do alto da glória, cada irmão, cada irmã, saia daqui hoje, vai para casa hoje e ora e fala assim: Deus, que parte, por onde eu vou começar assumindo a minha responsabilidade de filho? Para isso ser uma cultura na sua vida. Para você não conseguir ver um vendedor de pipoca e não cooperar com o negócio dele. Já gastei hora com vendedor de pipoca para melhorar o produto dele. Me recuso a entrar em qualquer estabelecimento e reclamar que eu fui mal atendido. Ou que o produto que ele está entregando não presta. Porque a partir do momento que a gente entrou lá dentro, de quem é a responsabilidade? De quem é a responsabilidade, irmãos? É nossa. Nós não temos o direito de nos ressentir de um mundo que está funcionando mal, porque, na verdade, o mundo está do jeito que está,
Porque a igreja está mal posicionada como filho de ir lá, e como filho, não como empregado. Não peça para Deus um bom emprego, não peça para Deus um bom salário, porque quem vai te dar isso é o capeta. Não peça bom salário, não peça uma condição favorável para você. Peça de Deus sensibilidade para que você possa assumir aquilo que Deus está querendo te dar como herança. Você assumir sua herança, assumir seu legado, cumprir seu papel, assumir sua responsabilidade. Quem crê nessa palavra? Queria fazer uma oração aqui hoje, de multiplicação. De multiplicação. Amém? Você pode ser o amados. Como é que deu branco aqui no nome lá do rei? Não, o rei que foi falar lá com o profeta lá, que estava com lepra. Que foi lá tomar o banho lá, o rei da lepra lá que foi tomar. Amã. Rei Amã. Acã. Amã. Não é Amã? É Amã. Me confunde não, gente. É Amã. Veio aqui, não. É Amã. Amã, não é Amã? Reginaldo. Não é o rei lá que estava com lepra, foi tomar o banho? Naamã. Desculpa. É isso mesmo. O Eliseu, 65 anos de idade. Então, o profeta lembrava que era o Eliseu. Quem fez a gestão de um dos homens mais poderosos da época? Quem salvou a vida daquele homem? Um dos homens mais poderosos da sua época. Um homem que ninguém conseguia desobedecer uma ordem dele. Então, o Naamã representava o quê? Poder. Quem teve a autoridade para colocar a vida dele em ordem? Uma menina que fazia a faxina da casa dele. Nem fala o nome da menina. Então, se o faxineiro de uma mega empresa resolver assumir a gestão dela, quem Deus vai ouvir naquela empresa? Quem, amados? Porque Deus ri dos poderosos. Não é uma relação de poder. É uma relação de autoridade. Uma criança foi lá e colocou em ordem a vida de um homem que todo o poder que ele tinha não conseguia resolver o problema dele. Então, na vida de Naamã estava faltando poder? Não, estava faltando o quê? Gestão. Bastou ele se submeter à gestão de uma filha de Deus, a vida dele entrou em ordem. Quem crê nessa palavra? Então, não se deixe intimidar. Assuma a gestão daquilo que Deus te deu por herança. Porque isso é um decreto de Deus. Você crê nessa palavra? Então ora aí agora. Fala com Deus. Fala, Deus, eu quero assumir a gestão daquilo que o Senhor colocou na minha vida. Eu quero te pedir a minha parte da herança. Amém? Amém, meu irmão? De quem que é a gestão lá? É sua. Amém? Glória a Deus. De quem é a gestão da escola onde você estuda? É sua. Assuma isso com ousadia, como aquela criança assumiu. Falou, meu Senhor, se o Senhor soubesse do que eu sei. Mexeu lá na cabeça do cara. Foi lá dentro. E exerceu na vida dele o quê? Autoridade. Amém? Pai, muito obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por essa exortação na nossa vida. Esse desafio. Que nós possamos cumprir o teu decreto.
E o teu decreto é que nós somos os teus filhos e o Senhor está nos chamando a pedir. Deus está à espera de que você peça a sua parte na herança. Deus está te dizendo essa noite: você é meu filho, eu que te gerei, me pede a parte da herança, me pede a herança que eu quero te dar. Assume, se posicione, em nome de Cristo Jesus o Senhor. Cumpra o decreto de Deus como filho, de assumir, porque o mundo está gemendo. Todas as áreas desse planeta que estão funcionando mal, está gemendo à espera de que um filho de Deus se apresente. Quem colocou o Egito em ordem, amados? Um homem traído pelos seus irmãos, vendido como escravo e prisioneiro. Deus foi buscar lá na cadeia um homem prisioneiro, traído pelos irmãos, para colocar a nação mais poderosa da época em ordem. Faltava poder no Egito? Não, faltava o quê? A autoridade de um filho de Deus. Então José não ficou lá lamentando, está preso, injustiçado. José não estava lamentando um faraó ruim. Ele foi lá e assumiu a gestão dele. Glória a Deus. Em nome de Jesus, recebe essa palavra e assume isso. Amém.